Olá, estamos de volta da nossa disciplina de alfabetização e letramento e hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina apresentando para vocês a unidade 3, que trata da construção do conhecimento sobre a escrita. Bem, aos 4 e 5 anos, as crianças eles estão cercados por textos, mensagens escritas, frases, e eles têm alguma ideia, muitas ideias, na verdade, sobre a língua escrita. Compreender e ser compreendido por meio dela, por meio da linguagem escrita. Então, a melhor época de iniciar as crianças para a linguagem escrita, o mundo das letras, ainda é um tabu nas escolas e para muitos educadores. O ensino público, nas escolas do ensino público, eles defendem que a educação infantil ainda não é o momento para alfabetizar, enquanto as escolas do setor privado, eles defendem que a alfabetização deva ser iniciada já na educação infantil. Porém, as diretrizes curriculares nacional para a educação infantil, eles orientam o quê? Abre aspas, articular as experiências e os saberes das crianças com o conhecimento que fazem parte do patrimônio cultural. Fecha aspas. Então, muitas dessas crianças elas já têm acesso a uma linguagem escrita. Esse acesso se dá no dia a dia, desde cedo. Então, por volta de 4, 5 anos, eles estão em plena fase de preparação para adentrar nesse universo cultural. Então, algumas dessas crianças eles já exploram o teclado do computador, eles já têm contato com bilhetes escritos à mão, presos na geladeira, dos pais, Eles reconhecem os produtos na prateleira do supermercado, os nomes dos programas de televisão que eles costumam assistir, as placas de sinalização que estão espalhadas pela cidade. Então, para alguns estudiosos, na etapa da educação que corresponde à educação infantil, o ensino deve privilegiar o treinamento do desenho das letras, das atividades de coordenação visomotoras e dos exercícios de copa. Outro grupo de estudiosos ele vai discordar dessas práticas por acreditar que elas compartimentam a escrita. Então, ele ignora a qualidade da comunicação que se estabelece por meio dessa escrita. Então, para o educador, cabe auxiliar o desenvolvimento da criança e ensinando a usar a letra em situações reais de leitura e escrita, proporcionando e propiciando, na verdade, momentos de reflexão sobre elas, conversando sobre suas dominações e promover a relação com a palavra e partes de palavras conhecidas, como, por exemplo, o nome dos colegas da sala ou o próprio nome da criança, dos pais, dos irmãos, os títulos das histórias que eles escutam e são usados na sala de aula, Por exemplo, os Três Porquinhos, João Maria, Chapeuzinho Vermelho. Mas é importante incentivar a criança a escrever e escrever do jeito dela, o melhor que ele pode. Então, quando a gente age assim, a gente vai dar liberdade para que a criança possa se expressar da forma que ela conhece, da forma que essa criança sabe. Então, essa expressão ela vai de acordo com a capacidade que essa criança tem naquele momento. Então, a primeira palavra com significado que a criança percebe é o seu próprio nome. Então, o próprio nome ela vai garantir, fornecer um conjunto básico de letras, que ela vai poder usar essas letras para formar outras palavras, que vai permitir, por sua vez, a reflexão sobre a quantidade, a sequência de letras que são usadas para escrever agora o nome dos colegas. Então, uma atividade bastante importante nessa fase é a atividade de interpretação, e a revisão daquilo que ela escreveu, pois vai possibilitar com isso o estabelecimento de relações do que se quis dizer com o que ela escreveu. Então, é importante que haja essa conexão.
Então, eu acho que eu passo pronto. Nós sabemos que os professores exercem um papel muito importante, que é como um escriba, né? Para que as crianças transportem para o papel o que elas desejam comunicar. E com isso ela estabelece a diferença entre o registro oral e o registro escrito. Então, no período que antecede a alfabetização, a preocupação com a organização da sala de aula também é um fator muito importante, porque isso vai facilitar o desenvolvimento com essas crianças. Porque o educador deve organizar a sala, os alunos em duplas ou em grupos, né? E esse tipo de organização vai favorecer a troca. E essa troca vai aumentar consideravelmente o repertório das crianças. Então, o educador vai agir aí no papel de organizador, que eles deixam as crianças livres para desenvolver a atividade da melhor maneira para eles. Então, ele construi uma atividade que teve significado, pois foi criada a partir da criatividade do aluno. Então, você tem que lembrar muito que nessa etapa os alunos ainda não estão alfabetizados, ou seja, eles não possuem competências básicas e necessárias para a aquisição da leitura e da escrita. Conceituando, né, linguagem e língua e linguagem. Vamos lá, conceituando língua e linguagem. A língua, ela é um sistema que tem como centro de interação verbal. Então, o que se faz por meio de texto, discursos falados ou escritos? Isso é a língua. Ele depende da interlocução de sujeitos. Para o ensino da língua, é muito importante que o professor organize o trabalho pedagógico em sala de aula, levando para as crianças diferentes situações em que é possível seu uso, ou seja, em todos os contextos sociais que a língua poderá ser usada por ele, incluindo no espaço público. Então, desse modo, o aluno poderá refletir as diferentes possibilidades do emprego da língua, né, que o torna essa língua compreensível. Já ao conceito de alfabetização, historicamente, a alfabetização é entendida como ensino-aprendizado do sistema alfabético da escrita, que a partir de 1980, esse conceito foi ampliado para a contribuição dos estudos da psicogênese da língua escrita, particularmente com o trabalho da Emília Ferreira e da Anna Taberowski. Então, esses estudos, eles diziam que o aprendizado do sistema da escrita não se reduziria ao domínio de correspondência entre grafemas e fonemas, ou seja, a decodificação e a codificação, mas sim como um processo ativo pelo qual as crianças, desde seus primeiros contatos com a escrita, construiria hipóteses sobre a natureza e funcionamento da língua escrita, compreendida esse sistema de representação. Então, é nesse período que começa a circular entre educadores livros e artigos que davam conta de uma mudança na forma de compreender o processo de alfabetização, deslocando a ênfase posta habitualmente como se ensina para descrever como se aprende. Há essa mudança. Então, foi possível entender as razões pelas quais as crianças que vinham de famílias mais favorecidas pareciam ter muito mais desenvoltura para lidar com as demandas escolares do que com as famílias de crianças menos favorecidas. Então, foi a partir dos estudos da psicogênese que se tornou possível compreender que as crianças sabiam muito mais do que a gente podia supor. Que elas não entravam na escola completamente desinformadas. Elas já chegavam à escola com algum conhecimento prévio. E, além disso, aquelas famílias que participavam das atividades sociais
mediadas pelas escritas, elas possuíam muito mais experiências essas significativas com a escrita do que as crianças que não participavam dessas atividades. Então, os resultados desses trabalhos, dessas autoras, eles permitiram compreender a alfabetização não é um processo baseado em perceber e memorizar. Para aprender a ler e a escrever, o aluno precisa construir um conhecimento de natureza conceitual. Ele compreender não só o que a escrita representa, mas também de que forma ela representa graficamente a linguagem. Então, progressivamente, o termo passou a designar tanto o processo de ensinar e aprender as habilidades de codificação e decodificação, quanto o domínio de conhecimento que permite o uso dessas habilidades. Tanto na prática social quanto na leitura e na escrita. Então, diante dessas novas exigências, é que vai surgir uma nova adjetivação para o termo, criada com a finalidade de incorporar as habilidades do uso da leitura e da escrita em situações sociais, que é o letramento. Então, com o surgimento dos termos letramento e alfabetização, ou alfabetismo funcional, muitos pesquisadores optaram por distinguir esses dois conceitos. O letramento é utilizado para conceituar o aprendizado inicial da leitura e da escrita, para designar seus usos da linguagem escrita. Alguns pesquisadores eles preferem utilizar apenas o termo alfabetização para significar tanto o domínio do sistema da escrita, que é a alfabetização, que o letramento, quanto o uso da língua em situações de escritas, língua escrita em práticas sociais, que é a alfabetização. Então, na segunda metade de 1980, essa palavra ela vai surgir num discurso de especialistas da ciência da linguística e da educação. Então, a sua tradução, ele utilizava a palavra literácia, que tem sua tradução, que faz busca de ampliar o conceito de alfabetização, que vai dizer que não é apenas o domínio da tecnologia do ler e do escrever, mas também o uso dessas habilidades em práticas sociais. Então, letramento é saber utilizar a leitura e a escrita de acordo com as contínuas exigências sociais, que acontece com o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever, bem favorecendo a apropriação da cultura e da escrita. Repetindo, letramento é utilizado para a leitura e a escrita de acordo com as exigências sociais que acontecem como resultado da ação de ensinar ou aprender a ler e a escrever, bem favorecendo a apropriação da cultura escrita. Então, a gente vai conhecer agora o Piaget e o desenvolvimento da criança. Bem, a teoria do Piaget, ela não é uma teoria particular sobre o domínio particular, mas ele é um marco de referência teórico muito mais vasto que nos permite compreender de maneira nova qualquer processo de aquisição de conhecimento. Então, a teoria de Piaget, ele vai nos fazer entender e compreender qualquer projeto de aquisição de conhecimento. Então, para Piaget, a inteligência ela é um processo de adaptação. Então, para sobreviver ao meio, a criança, o sujeito, ele precisa se adaptar a ele para depois modificar. E para isso ele vai usar a inteligência. Que essa inteligência vai se reorganizando na medida que as necessidades dele se tornam mais complexas. Então, nesse processo de aprendizagem, o Piaget destaca de assimilação, que é considerado por ele como a interpretação da realidade. Isso acontece quando a gente internaliza algumas coisas, algumas informações que consideramos importantes
ou excluímos ou deixando de lado as informações que não interessam. Então, outro conceito importante no trabalho de Piaget é o da acomodação. Ele permite ao sujeito criar sempre novos conceitos sobre um objeto já estudado, proporcionando uma organização do pensamento, uma reorganização do pensamento, sempre que isso for necessário. Então, essa inteligência, ele vive um processo permanente de assimilação, e de acomodação, pois estamos sempre, eternamente modificando a análise feita nos objetos com os quais convivemos. Então, o Piaget também trouxe para a discussão o sentido de equilibração. O que seria essa equilibração? Ele vai dizer que acontece um conflito sempre que estamos em contato com algo novo. Então, é algo que não conhecemos, algo que precisa fazer parte dos nossos conhecimentos, que requer o sujeito, requer da criança uma organização mental para essas novas aprendizagens. Então, o desenvolvimento da inteligência ela vai se dar a partir do processo de a criança pensar sobre o mundo e pensar sobre a sua ação sobre o mundo. É o que a gente chama de reflexão. Então, ele considera, Piaget, que o desenvolvimento da inteligência não acontece pelo acúmulo de informação, mas sim pelo desenvolvimento que acontece precedido por rupturas. Ou seja, os conhecimentos que a criança adquiriu em um determinado estágio será modificado e será superado ou aprofundado num estágio superior. Então, esses estágios estão frequentemente ligados à inteligência da criança e todas as crianças passam por eles em sequência. Então, não cabe aos professores ou aos pais ou aos responsáveis por essas crianças tentar avançar nesses novos estágios. Então, a gente tem aqui esses estágios, né? O primeiro estágio é o estágio sensório-motor. O que é isso? É o estágio que tem início o nascimento da criança e vai se prolongar até os 2 anos de idade. Ele é também chamado o estágio da inteligência prática. Ou seja, é a fase do desenvolvimento da inteligência que a criança não emprega a linguagem, apenas suas ações e percepções. É uma inteligência prática em ação, não verbal, ainda não representativa, e de acordo com Piaget, nesse estágio tem início a partir dos 2 anos e chegando, ou a partir do nascimento da criança e até chegar aos 2 anos de idade. Então, ela é uma inteligência prática, é uma inteligência não verbal, ainda não representativa, né? E ela ainda está em fase que a criança ainda não está empregando a linguagem. Né? A linguagem. Temos o segundo, que é o estágio pré-operatório. Aí é o segundo estágio, acabou o estágio sensório-motor, passando, a partir dos 2 anos de idade da criança, o pré-operatório. Então, no estágio pré-operatório, vai dar início a partir dos 2 anos e chegando até os 7 anos de idade, como eu já disse. E ele começa a ver aí, nesse estágio, uma modificação na inteligência da criança, que passa até agora uma prática representativa. Então, nesse estágio, a representação significa a capacidade que essa criança tem de pensar no objeto por meio de outro. Por exemplo, se olhar no espelho, né? E conseguir pensar no mundo por meio de imagem. Então, considerando pelo autor um dos estágios mais importantes do processo da criança, pois segundo Piaget, é nesse estágio que a criança entra no mundo da linguagem e concebe uma ampla competência discursiva. Já que é a linguagem que permite uma socialização da inteligência, que permite uma comunicação dessas crianças. É nesse período pré-operatório, que acontece a entrada da criança no mundo da moralidade, dos valores, das regras, das virtudes, do certo, do errado.
E o egocentrismo, né, vale ressaltar, que também estará presente nesse estado, mostrando que a criança tem dificuldade de perceber o ponto de vista do outro, levando em conta somente o seu. Já o terceiro estágio, que é o estágio operatório concreto, a criança, esse estágio vai de criança de 7 a 11 de idade. Elas já estão desenvolvendo as primeiras noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidades e já conseguem observar os dados da realidade. Mas eles ainda dependem muito de objetos concretos para conseguir abstrair o que está sendo ensinado no mostrado. Então, ainda nesse estágio, a criança consegue reformular uma ação realizada de outra forma. Isso que o Piaget vai chamar de reversibilidade, que para ele a criança passa a manipular, a trabalhar e a agir sobre o mundo seguindo seus instintos. Já o operatório formal, aí já é uma representação que permite a abstração total. A criança dos 12 anos para frente, adiante, ela não se limita mais à preservação imediata, nem somente às relações previamente existentes, mas é capaz de pensar em todas as relações possíveis, logicamente buscando soluções a partir de hipóteses, e não apenas pela observação da realidade. Então, nesse estágio, as estruturas cognitivas da criança alcançam um nível mais elevado de desenvolvimento, o que faz com que essa criança torne-se apta a aplicar um raciocínio lógico e todas as classes de problemas. Ela vai conseguir resolver e pensar nesses problemas. É nesse estágio, o operatório formal, que a criança trabalhará com hipóteses, construindo um pensamento formal dos adultos, mais elaborado e com mais conteúdo. Então, essa teoria do Piaget não é uma teoria particular sobre um domínio particular, ela vai explicar para a gente qualquer processo, como eu já disse antes, de aquisição de conhecimento. Então, as contribuições de Piaget para os ramos do conhecimento que se preocupam com o desenvolvimento do homem foram de grande importância, ao frisar o papel ativo do homem no processo de aquisição e elaboração do pensamento. Então, essa teoria vai nos permitir introduzir a escrita enquanto objeto de conhecimento e a criança enquanto sujeito cognoscente. Então, para que a criança, em processo de alfabetização, possa desenvolver essas capacidades linguísticas de ler, escrever, falar e ouvir, e a compreensão dos mais diversas situações, é necessário o uso de exercícios. Esses exercícios possibilitam a sistematização da aprendizagem. Os professores alfabetizadores, eles precisam conhecer e compreender os processos envolvidos na aquisição do nosso sistema de escrita alfabética, as capacidades necessárias para o domínio da leitura, produção de texto, orais e escritos, diferentes daqueles que a criança costuma vivenciar. Então, gradativamente, a criança começa a desenvolver algumas capacidades linguísticas. Ou seja, é aquilo capaz de realizar a cada ano. Mas o aprendizagem e a progressão da criança vai depender do processo por ela desenvolvido, né? E das possibilidades que também o ambiente escolar vai proporcionar. Então, quando o estudo é realizado e traz resultados importantes para a sociedade, inúmeros estudiosos dedicam a conceituar, né, o que a gente chama de psicogênese. No Brasil, a psicogênese ela se tornou uma referência para o ensino a partir dos estudos de Emília Ferreiro. O foco foi observar os mecanismos cognitivos relacionados à leitura e à escrita das crianças. Então, os trabalhos desenvolvidos justamente com Teberoski, em 1986, teve uma preocupação inicial de saber como leem as crianças, que ainda não sabem ler, e como escrevem as crianças que não sabem escrever. Então, o estudo dessas autoras
E essa descoberta do Piaget, eles levaram à conclusão de que as crianças têm um papel ativo no aprendizagem. Elas constroem o seu próprio conhecimento. E a partir do resultado das pesquisas, as autoras, a Emília Ferreira e a Teberoski, ela passaram a defender que a alfabetização deveria acontecer de uma forma contextualizada e significativa para essas crianças. Então, para isso ser possível, era preciso modificar o ensino existente. Até então, para essa etapa do ensino, que é a alfabetização. Então, de acordo com as autoras, a escola e os professores deveriam deixar de priorizar o saber científico e valorizar mais o saber escolar. Ou seja, levar para a sala de aula um ensino que faz uso de práticas sociais da leitura e da escrita. Então, essa pesquisa ela vai considerar a descoberta do princípio alfabético como consequência da exposição ao uso da leitura e da escrita, que deve ocorrer de uma forma muito mais reflexiva. Então, para que isso for possível, é importante compreender o princípio alfabético, que é palavras escritas, contém combinações e unidades visuais, que são sistematicamente relacionadas a unidades sonoras. Então, fazer o uso da linguagem escrita requer um certo grau de reflexão consciente a respeito das características gerais da escrita. Então, para a identificação do princípio alfabético, a criança deve reconhecer a relação som e letra e ser capaz de analisar, refletir, sistematizar as unidades que compõem as palavras faladas. Então, a escrita é um objeto simbólico, um substituto que representa algo. Ela não constitui uma transcrição fonética da fala, mas estabelece uma relação essencialmente fonêmica. Isto é, a escrita procura representar aquilo que funcionalmente significativo, que é funcionalmente significativo, estabelecendo um sistema de regras próprias. Então, para aprender a ler e escrever, a criança precisa e necessita estabelecer uma relação entre a fala e a escrita, né? Então, a criança ela passa por diferentes níveis de conhecimento de consciência fonológica na manipulação de sons e palavras. Temos as rimas e as aliterações, que é uma consciência que permite identificar palavras que compartilham um mesmo grupo de sons, né? Por exemplo, rimar coração, né? Dragão, ilusão, né? Palavras começam como trator, né? Então, prato, fada, trigo, né? Tem aí uma ligação. Temos as sílabas, que é a consciência silábica, que vai permitir o reconhecimento das palavras e das sílabas. E o primeiro, né, a sílaba, talvez seja o mais óbvio, que é a segmentação das palavras, né? Então, quais são os pedaços, ou seja, a sílaba da palavra sorvete? Qual é a palavra que começa como sopa? É moça? É sofá? É fita? Né? Outro tipo é o fonemas ou consciência fonêmica, que é a consciência fonêmica que permite a identificação de palavras que são compostas por fonemas, ou seja, pelas palavras menores, unidades de som, que podem mudar o significado de uma palavra. Por exemplo, que palavra começa com a letra S? Quais são os sons das palavras, da palavra uva? Qual é o som da palavra carro, casa e assim por diante? Então, durante o processo de aquisição da escrita, é importante que o professor trabalhe com o som das letras em sala de aula.
Então, ele vai usar a capacidade que essa criança tem quanto à fala. E elas levam essas crianças a pensar sobre o som das palavras que emitem e suas correspondentes escritas. Então, no início do processo de leitura e de escrita, a criança começa a descobrir a grafofonologia, ou seja, grafemas e fonemas. Então, as brincadeiras em sala de aula, a leitura de livros infantis, as atividades lúdicas que envolvem música, texto, poesia, eles vão proporcionar uma reflexão sobre os sons e a manipulação dessas unidades. Então, antes de estarem alfabetizadas, as crianças apresentam níveis de consciências fonológicas que contribuem para a alfabetização, que, por sua vez, contribui para o aprimoramento do nível de consciência fonológica. Então, é possível observar que alguns alunos, em processo de alfabetização, eles conseguem um bom desempenho fonológico, eles tendem a apresentar um bom processo de leitura e escritas. Então, a alfabetização pressupõe a compreensão das funções sociais da escrita e do modo como ela representa a linguagem, levando o sujeito ao seu uso efetivo e competente das diversas práticas sociais da leitura e escrita. Então, alfabetizar é oferecer ao aluno a oportunidade de se expressar em um sistema complexo de comunicação, que vai envolver a linguagem oral, gestual, sonora e até mesmo a motora. Então, aprender a ler é um exercício que vai permitir às crianças adentrar em outros mundos, obter informações, desfrutar, compartilhar sensações e emoções. Então, ler é questionar a realidade. E ler é questionar a realidade para compreendê-la melhor. É distanciar-se do texto e assumir uma postura crítica ao que de fato se diz e o que se quer dizer. É assumir a cidadania no mundo da cultura escrita. Então, o processo pelo qual a criança caminha a fim de dominar a escrita e entender o que ela representa tem vários níveis e são identificados por Ferreira e Teberoski como erros construtivos, que devem ser considerados como etapas naturais de aprendizagem, ou seja, o erro. Então, o trabalho dessas pesquisadoras, elas apresentam uma psicogênese das etapas da aquisição da escrita, que são trilhadas por essas crianças. E elas apresentam 4 hipóteses de escrita, que é a hipótese pré-silábica, hipótese silábica, hipótese silábico-alfabética e hipótese alfabética. Então, a partir desse trabalho, que se chegou à conscientização de que a alfabetização não é um processo baseado no perceber e memorizar, mas que, para ler e escrever, o aluno precisa compreender o que a escrita representa, de que forma ela representa graficamente a linguagem. Então, a construção do conhecimento, segundo Ferreira e Teberoski, a construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica individual, embora abertas a interações sociais, na escola e fora dela. Então, nesse processo, a criança passa por etapas até apossar do código linguístico e dominá-lo. Então, a gente não deve fixar um tempo para a criança transpor cada uma dessas etapas, porque isso vai depender bastante do desenvolvimento de cada criança. Então, percebemos, então, que a gente nos remete às outras aulas, que as pesquisadoras têm como aporte a concepção do construtivismo, que, de acordo com essa teoria que a gente já conheceu, o professor deve respeitar a evolução de cada criança na sala de aula, compreendendo que alguns alunos têm um desempenho mais lento e outros não. Isso não significa que um é mais inteligente que o outro, só significa que os processos são diferentes. Então, a alfabetização também tem que ser entendida como um processo de aquisição da linguagem escrita ou das habilidades básicas de leitura e de escrita.
sendo a decodificação representativa do ato de ler e a codificação do uso da palavra escrita. Então, para Teberoski, o processo de construção do conhecimento para a leitura e da escrita, ela vai apresentar uma série de regularidades entre todas as crianças que pode ser formulada em 4 itens. 1. A criança constrói hipóteses, resolve problemas e elabora com situações sobre esses problemas, sobre o escrito. A hipótese 2. A hipótese se desenvolve quando a criança interage com o meio escrito. Leitores e escritores que dão informação e apresentam esse material escrito. 3. As hipóteses que as crianças desenvolvem constituem respostas a verdadeiros problemas conceituais semelhantes aos seres humanos se colocarem ao longo da história escrita. E 4 e último, o desenvolvimento de hipótese ocorre nas reconstruções, em outro nível, de conhecimentos anteriores, dando lugar a novas construções. Aí a gente tem aí todo o processo, toda a visão de Piaget no desenvolvimento da criança, né? Com isso. Então, a gente já falou que temos os níveis de desenvolvimento da escrita. Temos o nível pré-silábico, né? Que é o nível do processo de alfabetização que escrever e reproduzir traços típicos da escrita, que a criança conhece. Então, a criança ainda não vai estabelecer uma relação biunívoca entre a fala e as diferentes representações. Ela acredita que se escreve com desenhos. Essa é a fase pré-silábica. O nível silábico, né, ele vai, na verdade, o nível silábico observa a tentativa da criança de dar um valor sonoro a cada letra que vai acompanhar a escrita. Então, cada letra vale por um símbolo nesse processo. A criança descobre que as letras representam sons da fala e não objetos a que se refere. Já no nível silábico alfabético, a criança começa a abandonar a hipótese silábica e descobre a necessidade de fazer uma análise que vai além da sílaba. A hipótese silábica entra em contradição com o valor sonoro atribuído às letras, a uma manifestação alternante do valor silábico ou fonético das diferentes letras. Então, nesse nível, a criança vai descobrir que a sílaba não pode ser considerada como unidade, ou seja, uma só letra. Não se representa uma sílaba e sendo necessário mais de uma letra para formar uma sílaba. O outro nível, né, é o nível nível alfabético, que é o último nível, que é o alfabético. A criança compreende a natureza da escrita alfabética e consegue realizar a correspondência entre letras e fonemas. O sentido de cada grafia corresponde a um som que, agregado às letras, formará as sílabas, dando a continuidade num processo que a criança se defrontará com a dificuldade da própria ortografia. Então, perceba que o processo de alfabetização, ela não tem, né, uma prática estipulada, um bolo de receitas, né, uma receita de bolo para ser aplicada. Inclusive, nas diretrizes ela não aplica, ela não diz propriamente que essa prática tem que ser aplicada. Isso vai, né, de escola para escola. Porém, né, a gente tem que compreender que aprender a ensinar a uma criança, adentrar essa criança no mundo das letras, né, a gente tem que conhecer o processo de desenvolvimento da aprendizagem de uma criança. A gente tem que conhecer, né, como essa criança percebe, né, nas letras e nos sons, né, e o que é que ela percebe, como é a sua percepção em relação a isso e utilizar-se a partir disso. Então, o método construtivista, o método que vai colocar o aluno em protagonismo do seu próprio conhecimento, em utilizar-se o meio
físico, o meio social, qual esse aluno está inserido para promover o conhecimento, a aprendizagem, é um dos métodos mais utilizados bastante e que a gente conhece, que é bastante eficaz. Né? E alguns vão dizer que não, mas é bastante utilizado hoje em dia. Então, a gente percebe que, por exemplo, uma criança que chega à sala de aula, né, já tendo familiarizado com certos tipos de instrumentos usar na escrita, por exemplo, uma caneta, um lápis, né, você ter contato com livros, ver a família, a utilização lendo, ela vai ter uma facilidade maior nessa aprendizagem, porque ela já conhece os instrumentos que é utilizar. Então, se você pegar duas crianças, onde uma família tem um hábito de leitura, né, a família, antes de tudo, a gente não está dizendo aqui que a gente tem que forçar esse avanço num processo natural de desenvolvimento da criança na concepção de Piaget. A gente está falando que quando a criança tem a facilidade, o reconhecimento e o acesso a livros, canetas, lápis o processo de aprendizagem dessas crianças vai ser muito mais rápido e efetivo em relação às crianças que não têm esse exemplo dentro de casa. Então, nisso, isso é um ponto que nos faz perceber que, de certa forma, né, esse processo de alfabetização, ela vai acontecer de diferentes maneiras, de diferentes ritmos para as crianças. E não é como se ensina, é como se aprende. Então, essa criança é menos inteligente que a outra, que aprendeu mais rápido? Não. São processos diferentes, são aquisições diferentes. E não quer dizer que essa pessoa seja mais inteligente que a outra. Quer dizer que essas pessoas têm uma facilidade maior, que pode ser por N motivos. Pode ser desde a família já ter, né, um acesso. Você percebe também que crianças mais favorecidas têm um processo de aprendizagem mais rápido que as crianças menos favorecidas. A gente pode comparar isso exatamente pelos números aí da alfabetização no país, onde a gente encontra uma diferença muito grande entre as escolas públicas e as escolas privadas. E é isso, meus alunos. Até a próxima aula, que a gente vai abordar no último unidade do nosso conteúdo, que é a unidade 4. Até mais e bons estudos.